obrigada, Roberta. Eu que fico lisonjeada novamente com o convite do Telesaúde. Para mim é sempre um prazer e eu faço essa participação com muito calor no coração, porque eu gosto muito da plataforma, gosto muito do processo do Telesaúde, né? Eu acho que é uma ferramenta bem importante para a gente que está na atenção primária, enfim. Queria agradecer também a participação da professora Valéria, né, que é uma parceria muito importante. A gente está hoje falando de um assunto, né, que é de uma patologia que é tão importante. E queria agradecer também a participação dela nessa web. E também da Rosilei, que é uma colega nossa também, que trabalha trabalha na ponta com os pacientes diabéticos também, e que também ajudou a montar essa participação, essa aula, que é tão importante. As informações aqui trazidas, elas são baseadas, claro, em evidência científica. A gente tentou trazer muitas coisas atuais. A gente teve o Congresso de Diabetes recentemente, também, né, o Congresso Brasileiro, e a Rose pôde participar, a Valéria também estava lá presente, então tem informações importantes, né, e relevantes do Congresso, que a gente está trazendo para vocês também. Então, vamos dar início, tá? Então, a proposta que a gente trouxe inicialmente é falar sobre estratégias para o diagnóstico precoce, né? Porque 50% da população que tem diabetes, né, falando mais do diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, não sabe que tem. Então, nosso primeiro intuito nesse mês que a gente comemora o Dia Mundial do Diabetes, né? Esse mês que a gente tem essa alusão ao diabetes, a gente pensou em trazer, agora sim, falar um pouquinho dessas estratégias, ótimo, de rastreamento e diagnóstico precoce, né? E eu vou falar. E a professora Valéria vai falar um pouquinho sobre a educação da pessoa com diabetes para o tratamento da insulina, porque também é um grande desafio que a gente tem na questão da educação desse paciente, né, durante esse processo do uso da insulina. Então, como a maioria, né, a gente já sabe, o diabetes ele é um transtorno metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente pela deficiência na secreção ou ação da insulina. Né? E é uma doença silenciosa, uma doença crônica de grande impacto, e ele pode causa, né, complicações ao longo prazo, se não bem controlado durante esse processo, que é o grande processo. Essas alterações elas podem ser macro ou micro, né, dependendo do acometimento do paciente. E os pacientes também podem ir a óbito devido ao diabetes. Né? E ele tem uma classificação, né, conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes, as diretrizes, como sendo diabetes tipo 1, né, que a gente já conhece, que ocorre a destruição autoimune das células beta-pancreáticas, levando à deficiência da insulina. O diabetes tipo 2, né, que é a perda progressiva da secreção da insulina pelas células beta, incapacidade de responder aos efeitos da insulina, né, ou por associações desses fatores. E o diabetes tipo 2, ele é o mais prevalente, né? Então, o diabetes que eu particularmente vou falar um pouco mais, ter um enfoque na aula por conta disso. E a gente tem também o diabetes gestacional, que acaba sendo um fator de risco também, quando a mulher desenvolve o diabetes gestacional, também é um fator de risco para o diabetes tipo 2. E outros tipos específicos de diabetes também, que aí envolvem a questão das síndromes genéticas, defeitos, enfim, outros acometimentos que podem ocasionar o diabetes tipo 2. Tá? Não é novidade para ninguém, e a gente sabe, tem muita evidência sobre as complicações do diabetes, né? Desde a questão de nefropatia, de neuropatia, a questão cognitiva, né? Também é uma questão que a gente não fala tanto, mas também tem esse acometimento, né? Então, ao longo prazo, as doenças crônicas elas fazem prejuízos importantes para a pessoa, para a família e para a comunidade, né? Para o Sistema Único de Saúde. Então, esse processo não é novidade, né? Mas o que a gente vem percebendo é o aumento, né, muito crescente na questão de amputação dos pés, né? 85 pessoas por dia, né, no nosso país sofrem amputação, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia.
E o Brasil ele bate esse recorde de amputação de pés e pernas em decorrências do diabetes. Então, tipo, é uma complicação que a gente tanto trabalha, tanto fala, mas ainda tem um impacto extremamente significativo para a pessoa, para a família, para os cofres públicos, né? Também para o nosso gasto, né, enquanto Sistema Único de Saúde. Aproximadamente 10% dos pacientes que têm amputação no membro, essa informação é bem importante, né? Se a pessoa tem uma amputação, a sobrevida dela nos primeiros é de 30% no primeiro ano após a amputação, 50% no terceiro ano e 70% até no quinto ano, né? Então, é uma pessoa que já tem um comprometimento físico visível, mas também tem outros comprometimentos, né, enquanto organismo da complicação do diabetes. E aí aqui eu trouxe um pouquinho no custo desse procedimento, né, de uma amputação e a incapacidade, né? Será que esses custos, né, do procedimento que a gente avalia, fala do custo do procedimento, ele está avaliando toda a funcionalidade dessa pessoa, que geralmente são pessoas adultas em idade ativa, né? Essa é uma reflexão que a gente faz, né? Então, quanto impactante é ter uma amputação, ter uma complicação por diabetes, né? E a prevenção, ela é ainda o melhor caminho, né? A avaliação dos pés é ainda o melhor caminho, que a gente precisa ter esse cuidado. E por mais que seja orientações simples, né? Muitas vezes o paciente tem dificuldade também de adesão, de cuidado e tudo mais. A hemodiálise é outro... Trabalhando esses anos com os pacientes, é muito comum, e vocês talvez podem confirmar isso também, como estão na ponta, ali com esses pacientes, que às vezes o paciente só se dá conta que o diabetes causa problema renal quando ele tem algum familiar próximo que passou por esse processo, né? Ou conhece alguém, né, que passou por isso, que tinha diabetes e precisou ir para uma hemodiálise, ou ainda quando ele mesmo se dá conta e precisa, né? Ou, né, e aí precisa ir para uma hemodiálise. Até então, no dia a dia, o paciente que tem diabetes, ele não se dá conta dessas complicações, né? Então, a experiência do paciente, ela é muito importante para a prevenção, porque quando ele tem esse conhecimento, ele começa a olhar com outro cuidado, né, para o diabetes. Outra questão de complicação que a gente quer chamar muito atenção, que a gente precisa divulgar, até mesmo na questão aqui da fila, né? A gente tem uma fila para hemodiálise e tudo mais, mas a gente não liga essa questão com o diabetes. A questão do infarto é outra questão. O diabetes, ele também causa problemas cardiovasculares. Ele também ele causa infarto. E aí a gente nem sempre relaciona isso, né, com os cuidados e com o entendimento, né? O paciente que tem diabetes, será que ele tem esse entendimento? Né? Então, vocês vão poder refletir um pouquinho sobre isso, assim, no dia a dia com os pacientes, tá? E o cenário que a gente está, né? Então, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles são o que guiam o nosso processo de trabalho, né? E a gente busca diminuir a mortalidade prematura por doenças crônicas, né? Através da prevenção e tratamento, né? A questão a meta 3.4, né? Também a questão de saúde mental está envolvida nesse processo, saúde do trabalhador e trabalhadora, né? Prevenção do suicídio, todos esses processos. Mas a mortalidade prematura por doenças crônicas é o que a gente busca, né? Diminuir essa questão das mortes pelo aparelho circulatório, tumores, diabetes, doenças crônicas, respiratórias, tudo mais. E a prevalência até 2045 é que aqui no nosso país, a gente tem um aumento de até 50%, né? Na América do Sul, de pessoas com diabetes. Então, em 2021, já são 15 milhões de pessoas que vivem com diabetes, né? E cresce o número de diabetes entre os jovens. A condição associada à obesidade, né, que também é uma doença crônica, mas é um fator de risco para o diabetes.
diabetes também, a obesidade. 30% dos jovens estão sobrepeso e 40% não praticam atividade física. Então, também são dados aí para a gente pensar na questão de prevenção e que a gente já vem pensando, já vem criando estratégias e tudo mais nesse processo. Né? O diabetes tipo 1, o Brasil está em terceiro lugar, está entre os 5 países com maior número de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. Também é um dado que a gente traz, né? Aqui trazendo um relatório, eu trouxe alguns slides do relatório da Sociedade Brasileira de Diabetes, que fala sobre a prevalência do diabetes, né? Quem são as pessoas mais acometidas? E a gente percebe que os homens são as pessoas que têm, né, um maior acometimento, né? Então, aqui em azul mais escuro no gráfico, são as pessoas que não têm diagnóstico, né? Que é o que chama atenção nesse ponto, que é o nosso foco é buscar esses 50% de pessoas que têm diabetes, mas que ainda não sabem que têm diabetes, que não estão fazendo tratamento, né? Que não têm um diagnóstico, né? Mais especificamente. Então, é bem importante a gente ter esse foco para trabalhar as pessoas também com pré-diabetes, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre essas estratégias. Aqui a questão dos fatores de risco cardiovascular em adolescentes, né? Então, a glicose elevada também é um fator de risco cardiovascular que a gente considera e corrobora com esse outro estudo que a gente trouxe do sobrepeso e da obesidade, né? Que a gente tem enfrentado essa epidemia também, né? Do processo de dados. E aqui são os dados do CISVAN, né, que vocês preenchem ali, que a gente tem estimulado muito para que os profissionais em todo o atendimento façam a medida do peso, da altura, para que esses dados vão para o CISVAN, né? Então, o CISVAN ele representa uma parcela da população que usa o Sistema Único de Saúde, mas ele é um dado bem interessante para a gente acompanhar e olhar, um indicador bem importante que a gente olha na questão do sobrepeso e da obesidade. E o que chama atenção nesses dados, né? Então, a gente aqui na Secretaria está com a linha de sobrepeso e obesidade já em andamento para atualização dela. Ela vai sair em breve e a gente vem trabalhando nas linhas de cuidado, porque 69%, vocês vão mostrar que 69% das pessoas atendidas na PS estão com excesso de peso, ou com sobrepeso, ou com obesidade. E chama muito atenção a questão das crianças e adolescentes, entre 5 e 10 anos e adolescentes, porque os dados de crianças de 0 a 2 anos praticamente triplicam quando a gente vem para essa faixa etária. Então, essas crianças e adolescentes, esses de 5 a 10 anos, esses adolescentes, logo se tornarão adultos também com sobrepeso e obesidade, né? E aí esse é um processo ainda mais crítico para o desenvolvimento, um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes. Então, também precisamos pensar e atuar nesse processo, pois vai impactar em pessoas que têm, né, os números de diabetes. E aí, os principais fatores de risco para o diabetes tipo 2, né? O índice de massa corporal, né, elevado, dieta pobre em grãos integrais, né? A baixa adesão, a baixa atividade física, e aí a questão da alimentação também, né? E dos ultraprocessados. Mas principalmente, né, o que chama atenção é o sobrepeso, a baixa atividade física, e aí, em terceiro lugar, a questão da alimentação. Tá? As mulheres, né, são mais acometidas no aumento, apesar da prevalência, né, que nem naquele outro gráfico que estava mostrando, apesar da prevalência entre as pessoas adultas do sexo masculino, as mulheres ainda são mais acometidas, né? Esse gráfico também, né, falando um pouquinho da idade e da escolaridade. Então, com o envelhecimento populacional, né, a gente sabe que tem uma sobrecarga da questão das doenças crônicas. Então, com o aumento da expectativa de vida e esse aumento da sobrecarga de doenças crônicas em pessoas com idade avançada, né, a gente tem mais pessoas idosas, né, com doenças crônicas
né, com diabetes. E a baixa escolaridade também é um outro fator muito importante a gente para considerar na prevalência do diabetes, né? Então, pessoas que tiveram aqui de 0 a 8 anos de estudo também tem uma prevalência elevada. E do que as pessoas mais morrem no Brasil? Né? As doenças cardiovasculares, a gente sabe que são bem prevalentes, né? Mas que a gente teve um aumento aqui, né, do diabetes, né, em específico, um aumento nessa questão da mortalidade por diabetes também é algo que chama atenção nesse processo, né, que corrobora com esses estudos que a gente vem falando. Tá? E trouxe para vocês também essa questão da gente estar falando dos riscos, da relação do diabetes com o risco cardiovascular. Enquanto a atenção primária à saúde, que a gente cuida as pessoas como um todo, que a gente tem essa longitudinalidade no cuidado, né, e tem esse processo, a estratificação de risco das pessoas ajuda no processo de trabalho. Então, na linha de cuidado de diabetes, a gente frisa muito essa necessidade de fazer essa estratificação de risco, de implementar uma estratificação de risco dentro do território, né? E dentro dessa estratificação de risco, tem duas que a gente, né, dessa população, a estratificação de risco cardiovascular, ela é muito importante, porque é aquele indivíduo que vai olhar aquela estratificação como quem diz, isso aqui, os meus exames, essa aqui é a minha, né, é o meu risco de desenvolver uma doença cardiovascular, de ter um infarto nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Então, é algo que a gente precisa realmente implementar esse processo dentro da atenção primária. E a taxa de mortalidade específica por doenças cardiovasculares, câncer e diabéticos, apresenta um aumento relevante nesse processo, né? Pessoas com diabetes têm 57% maior a chance de desenvolver problemas cardiovasculares, né? E quase 70% das mortes, né? Pessoas com diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares representam quase 70% das mortes. 75% delas ocorrem do infarto agudo do miocárdio. Falando dos custos do diabéticos, né, já que a nossa web também é focada para a gestão, né, desse cuidado da pessoa com diabetes, quando a gente está fazendo uma ação de prevenção, quando a gente está fazendo uma avaliação de um pé diabético, ou está orientando o paciente, envolvendo uma família, identificando que naquela família tem uma pessoa com sobrepeso, obesidade, que já tem diabetes, se naquela família também tem outras pessoas. Quando a gente está buscando essas pessoas e fazendo essa estratificação de risco no território, a gente está impactando diretamente nos custos do diabetes, que não, das complicações do diabetes, né? E aí tem um estudo que depois, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, né, que é bem importante, que ele avalia a doença e a carga econômica da hospitalização, né, atribuídos ao diabetes e as complicações. E ele traz que as doenças cardiovasculares por diabetes, elas representam 13% das internações, né? E as doenças microvasculares, elas, né, as doenças renais, oculares, neurológicas, representam a maior parcela total de internamentos. Então, 29% e 24%. Se a gente começa a somar esse percentual, a gente vê que é um índice muito grande de pessoas que internam por complicações e o custo acaba sendo elevado. Então, só para a gente ter essa questão de que a evidência científica do impacto do diabetes, ele está bem importante. Aqui em Santa Catarina, né, a gente tem um painel do BI, que eu não sei se vocês conhecem, mas está na página da secretaria, com os dados relacionando a questão dos indicadores de condições sensíveis à atenção primária. Então, se eu quero saber se naquele município como está a atenção primária, eu vou olhar os indicadores do ICSAPS, que a gente, né, fala que são os indicadores de condições sensíveis à atenção primária. E aí mostra a taxa de internação por... A gente acompanha a morbidade, a mortalidade por doenças crônicas. E a taxa de internação por diabetes aqui em Santa Catarina, ela tem um comparativo, né, de 2012, né, em cinza 2012, e o rosa 2022. Então, quando a gente olha assim, a gente vê, nossa, a maioria das regionais diminuiu, né? Algumas estão ainda aqui, né, com
mesma taxa e tudo mais, mas algumas a gente conseguiu diminuir a internação. A média de internação é de 5 dias, né? 5 dias e meio. A faixa etária, então, são as pessoas economicamente ativas de 30 a 69 anos, né? 30% dessas internações estão nessa faixa etária. E aí a gente pensa na questão dos determinantes sociais também. Então, muitas vezes é aquela pessoa que trabalhava, que trazia comida para casa, o impacto que tem essa família, né? Quando tem uma internação, quando tem uma amputação, tudo isso impacta no cuidado em saúde e na atenção primária. Amputação são maiores em pessoas do sexo masculino e com maior prevalência aos 61 anos. Tá? No entanto, quando a gente olha a mortalidade por diabetes, né, a gente vê que, comparando 2012 e 2022, é claro que tem ali a questão do Covid e tudo mais associado, né? Mas a gente vê que a mortalidade, ela aumentou praticamente em todas as regiões, né? Então, esse dado, assim, essa comparação entre internação e a mortalidade por diabetes, né, é uma questão que a gente sempre tem que tá ligada, né, e comparando esse processo, né. E aí, quando a gente fala aqui de números, de percentual, né, a gente diz, baixou, aumentou. Mas será que isso, né, o Covid justifica tantas perdas? Será que essas internações, essas taxas não estão elevadas? Será que, né, a gente não tem que começar novamente começar novamente não, mas reforçar essa necessidade da prevenção, da busca ativa, desse processo, né, enquanto territorialização, né, porque a gente viveu aí um processo de pandemia, um processo de cuidado intenso com outras questões, né, que eram mais emergentes, né, mas agora eu acho que está na hora a gente fazer esse movimento, a gente vem buscando esse processo, né, eu acho que, e agora no mês do diabetes é uma oportunidade também para a gente fazer rastreamento e tudo mais, porque esse processo como um todo, esses dados que a gente apresentou até agora e tudo mais, é para dizer que isso é a ponta do iceberg, porque são as pessoas que têm diagnóstico, que têm complicações e tudo mais. E o restante das pessoas que estão aí com pré-diabetes, que estão aí sem um diagnóstico, que já tem diabetes, mas não tem um diagnóstico, e esse restante da população, né? Será que a gente vai identificar eles lá de maneira, quando eles já têm as complicações, que é o que vem acontecendo, né? Hoje as pessoas chegam para o serviço, chegam para o processo, já com as complicações, com as queixas das complicações, né? E aí os estudos trazem como um iceberg epidemiológico, né? E o diabetes é uma epidemia global, então o nosso foco, né, reforçando mais uma vez, assim, que a gente precisa contar com o apoio de todos os profissionais e de maneira intersetorial, né, porque não dá para pensar só em saúde, né, tem muitas questões envolvidas aí, né, que a gente vinha falando, a questão da alimentação, da atividade física, de todo o processo que a gente precisa considerar os determinantes sociais também, mas a gente tem aí uma população bem importante que ainda precisa ter esse diagnóstico, né, e que a gente precisa buscá-los para dar essa oportunidade de tratamento. Bom, vamos começar a falar um pouquinho das estratégias aí de prevenção e tratamento, que é o objetivo da web, né? O que a gente trouxe? Eu procurei trazer para vocês materiais, assim, atualizados e que podem ser eu e a Rose, tá? Porque essa apresentação foi feita comigo e com a Rose é enfermeira do ambulatório também, é uma pessoa que estuda bastante ambulatório de diabetes, então tem bastante expertise no diabetes, né? A Rosilei. E aí a gente trouxe para vocês um documento que está publicado lá na Sociedade Brasileira de Diabetes, que são as diretrizes, né? Da edição de 2023, onde traz a questão da atividade física e exercício no pré-diabetes tipo 2. Tem vídeo, tem podcast, fala sobre o rastreamento, sobre o exame, né, para solicitar, os exercícios recomendados, fala sobre a estratificação do paciente, do risco cardiovascular para o paciente diabético. Então, é um documento bem importante que convido vocês a consultar, anotar aí para depois consultar e olhar com mais calma, porque é um documento bem prático e que pode ajudá-los no processo assim, de entendimento e de como que a gente faz a pessoa desenvolver uma atividade física. Como que a gente orienta esse paciente? Que tipo de exercício a gente pode orientar? Né? Quem pode orientar?
né? Então, todas essas questões, a gente precisa ter esse entendimento. Aqui tá tendo um vento, mas tá tudo certo, tá? Tem um barulho aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui tá tudo bem. Bom, vamos lá. Então, é cientificamente comprovado, né, a questão da atividade física, o quanto que impacta na pessoa com diabetes. Tanto é que esse ano, como nos outros, a gente está no mês de novembro, né, é o mês do diabetes, e a gente teve, enquanto Estado, a questão também de enviar para vocês, para as regionais, para os municípios, um ofício reforçando a importância da atividade física, para que essas campanhas, as ações de prevenção do diabetes tenham esse processo atrelado, né? A importância do exercício físico para a pessoa que tem diabetes, né? Importante enfatizar, né, como a gente trabalha na atenção primária, a gente fala tanto na questão, no atendimento centrado na pessoa, o quanto também é importante a gente individualizar um plano de exercício para o sucesso terapêutico, né? E aí esse manual, ele traz também essas orientações. E antes disso, reforçando o que eu trouxe lá na frente também, a questão do risco cardiovascular do indivíduo, né, da pessoa com diabetes, tá? É bem importante nesse processo. Então, ele também traz... Eu botei aqui só para a gente conhecer um pouquinho a carinha, não vou me estender muito nesse processo, mas ele classifica o risco cardiovascular como baixo, intermediário, alto e muito alto risco, né? E ele traz esse processo. Para quem que a gente tem que estratificar? Para quem que a gente vai rastrear? Então, pessoas com diabetes sem doença cardiovascular conhecida, pretendendo iniciar exercício físico, né? Ou reforçar a questão do exercício físico e tudo mais. Então, a gente vai perguntar sobre a questão da estratificação, né? Se há sintomas típicos ou atípicos de doença cardiovascular, e se pretende fazer exercícios de alta intensidade. Então, a pessoa já faz, mas quer mudar, né? Enfim, aí a gente vai fazer o rastreamento. Tem também na questão do risco cardiovascular, não é o foco do nosso web seminário, mas eu quis trazer para vocês uma calculadora, né? A gente conhece muito o score de Framingham para a estratificação de risco cardiovascular. Mas tem uma calculadora, Hertz nas Américas, tá? Que é um projeto da OPAS, que busca implementar esse aplicativo, essa estratificação de risco cardiovascular nas Américas, né? Até 2025 será um modelo institucionalizado na gestão de risco cardiovascular, com ênfase em especial no controle da hipertensão arterial e prevenção secundária na atenção primária à saúde nas Américas. Então, tem um trabalho bem forte sendo trabalhado nesse aplicativo, nessa plataforma. Então, também é um outro instrumento que eu convido vocês a conhecer. Vocês podem baixar o aplicativo no celular para conhecer, ou abrir durante o atendimento como paciente a calculadora. É bem autoinstrutivo também, tá? Ele é bem autoinstrutivo. Então, você tem um histórico de doença cardiovascular, e aí ele vai dando as perguntas, você vai respondendo, e no final ele dá um resultado para avaliação do risco de cardiovascular, tá? E aqui, reforçando a questão da importância da atividade física, que é o que está naquele documento, né? Então, o documento fala da importância da atividade física para o diabetes, para o paciente que tem diabetes, para controlar os índices de glicemia. E aí ele traz as recomendações e vai classificando o que é recomendado para cada paciente, quanto tempo de atividade física para aquela pessoa, com aquela intensidade. Então, ele vai classificando o processo. Ainda focado em pacientes que têm pré-diabetes, né? Que é uma questão que a gente vem trabalhando também. Paciente com pré-diabetes, a mudança do estilo de vida, ele tem comprovado, assim, que comprovou que a diminuição de 58%, né, da incidência do grupo submetido à mudança do estilo de vida,
e 31% de incidência no grupo tratado com a metformina. O que é isso? Quando o paciente tem pré-diabetes, esse estudo mostra para a gente o quanto é importante e quanto a gente consegue reverter um quadro de pré-diabetes com essa associação da mudança do estilo de vida e muitas vezes, quando necessário, também do uso da medicação. Então, esse estudo trouxe que perda de peso em 7%, né, dos pacientes, atividade física de 150 minutos por semana, de moderada intensidade, o ganho de massa muscular, né, exercícios de resistência, reduzir o tempo gasto em atividades físicas secundárias, reavaliação de exames, né, desse paciente, e pacientes com idade acima de 60 anos, né, um IMC, história de diabetes mellitus gestacional, presença de hipertensão arterial, né, que são os fatores de risco para o pré-diabetes. E aí aqui também, esse mesmo documento traz as recomendações para o tratamento farmacológico também. E eu queria falar um pouquinho também dessa questão dos determinantes sociais, né, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, já está dando aí 15h40, já estou me encaminhando para o final, quanto é importante a gente olhar para os determinantes sociais, né, da população. Então, a territorialização, conhecer o território, fazer a busca ativa, ações de busca ativa, campanhas que estimulem as pessoas para a autonomia com relação à sua saúde, para o autoconhecimento, é bem importante. E eles precisam ser levados em consideração. A atenção primária à saúde tem esse potencial, né, de levar. E hoje em dia a gente vem discutindo outros fatores que precisam também não estão no modelo clássico dos determinantes sociais, mas precisam ser levados em considerações, que são os fatores ambientais, a questão da saúde digital, a questão da migração também, os determinantes comerciais, entre outros. 15 minutos. Oi? 15 minutos. Ah, tá. Obrigada, Roberta. E de políticas públicas, né? Esses determinantes sociais, a gente tem ali também, trouxe algumas políticas públicas e estaduais que guiam o nosso trabalho, né? Então, a política nacional, que a gente vai trabalhar muito nesse processo. Então, já trabalhamos muito no plano de ação de enfrentamento, né? O plano de ação de estratégias para o enfrentamento às doenças crônicas, né? Esse aqui é o documento da DIV, que guia também o nosso processo de trabalho. A Política Nacional de Promoção da Saúde é uma outra retomada que a gente vem com tudo agora nesse novo ano, enfim, a gente vai trabalhar bastante, tem uma perspectiva de trabalhar bastante também a Política Nacional de Promoção da Saúde, né, vem sendo enfatizado. E a implementação da linha de cuidado da pessoa com diabetes também é um processo, porque quando a gente vem com a linha de cuidado, né, para fazer, quando a linha realmente, a gente consegue fazer com que a linha de cuidado aconteça, o cuidado, ele se reorganiza no processo de trabalho, porque eu posso ser a melhor profissional, mas eu sozinha não dou conta desse cuidado dessa pessoa, né? Então, eu preciso ter toda a equipe multiprofissional, né? Então, tem as EMULT que estão aí para apoiar esse atendimento, são a atenção secundária, terciária. A gente precisa ter a referência, a contra-referência. Então, tem muitos pontos para serem discutidos quando a gente fala numa implementação de uma linha de cuidado. E para a atenção primária, né? A atenção primária se diz coordenadora, ordenadora do cuidado, né? É ela quem tem esse potencial de fazer isso, mas ela precisa desse aporte, da implementação da linha de cuidado para organizar esse fluxo, para que todos os profissionais conheçam de fato a rede, conheçam o seu território e tenham esse processo. Só assim, né, a atenção primária de saúde ela consegue desempenhar os seus atributos de maneira efetiva, né? Acesso, coordenação, cuidado, integralidade, longitudinalidade, foco na família, na orientação comunitária, competência cultural, que vocês muito bem conhecem, né? Passando aqui, né? Eu trouxe um pouquinho do que é a linha de cuidado, né? Já falando aí o que é a linha de cuidado, né? Quando a gente fala, vamos implementar uma linha de cuidado na regional, no município,
o Estado tem esse documento, né? 2018, 2019, já está publicado, mas a gente consegue que uniformizar o processo de trabalho, né? Para que todos os profissionais conheçam o itinerário do paciente, conheçam onde estão as equipes, os serviços que vão atendê-lo, né? Consegue uniformizar que o paciente não fique perdido no processo de trabalho. Então, é um desafio muito grande, mas a gente vem trabalhando nessa questão da implementação da linha de cuidado. É um diferencial, os indicadores mostram a importância de ter a implementação da linha, né? Tanto os indicadores de desempenho, que são acompanhados e tudo mais, mas a gente tem esses dados já que demonstram. E o objetivo da linha, então, é orientar o serviço, demonstrar os fluxos assistenciais, estabelecer o percurso onde o paciente vai transitar durante o atendimento. E aí, na linha, né, a gente traz todo o cuidado que tem que ter esse paciente. Então, além da gente trazer os serviços que tem disponível na região, a gente desenhar esse processo, construir um plano de ação dessa prevenção, dessa busca ativa desses pacientes, ela também traz o cuidado, como deve ser. E aí, no diagnóstico precoce, né, que o nosso foco da web é o diagnóstico precoce, é buscar esses pacientes, né, as estratégias para buscar esses pacientes, a gente tem os sintomas clínicos do diabetes, mas apenas 30% das pessoas com diabetes apresentam sintomatologia. Então, a gente não pode deixar que esses pacientes sem sintomas, que né, a maioria deles, fique com o diabetes ou pré-diabetes desenvolvendo ali complicações e não busque o atendimento. Então, é importante a gente ter essa informação também, tá? A linha de cuidado, ela traz, então, a questão do diagnóstico precoce, do rastreamento, né? Quais são os fatores de risco, como é que eu faço o rastreamento dos fatores de risco, exames laboratoriais, a glicemia, a hemoglobina, né, teste de tolerância oral à glicose. Mas quem são as pessoas que eu preciso buscar? Quem são as pessoas que a gente precisa buscar, que são o nosso foco, para fazer o diagnóstico precoce na atenção primária? Então, vamos lá. Pessoas com 45 anos de idade, 45 ou mais, né? Pré-diabetes, história familiar de diabetes, a questão da raça, etnia, né, de alto risco de diabetes, que são os negros, hispânicos ou os índios, mulheres com diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional, história de doença cardiovascular, hipertensão, HDL alterado, né, triglicerídeos, síndrome de ovário policístico, sedentarismo, a acantose nigricans, né, que é aquela característica que muitos diabéticos têm, aquele pescoço mais rosa, mais avermelhado, pacientes acamados e idosos, crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade, e nascidos, né, PIG ou GIG, né, com aumento de peso. Né. Dentro da linha de cuidado também, a gente traz um modelo de atenção às condições crônicas, né, que é o que guia o nosso processo aí para a estratificação de risco. Então, como é que a gente consegue fazer essa estratificação? Mas antes disso, para me organizar aqui no tempo. Então, a gente tem um modelo de atenção às condições crônicas, né? Dentro do território, para a gente conseguir dar conta do processo de trabalho, né, que a demanda é grande, as equipes são pequenas, os profissionais estão com muitas demandas e tudo mais, a gente precisa organizar o processo de cuidado desses pacientes. E a estratificação de risco populacional, ela ainda né, o processo mais importante que a gente precisa ver para quem a gente tem que dar atenção enquanto profissional de saúde, ou então gestão. O que eu preciso para atender a minha população com qualidade, né? Para atender os meus indicadores, para atender a minha população com qualidade. Então, a estratificação de risco, ela é extremamente importante, porque quando eu faço a estratificação de risco de um paciente, que eu sei que ele é idoso, que é um idoso frágil, né? Então, falando da linha de cuidado de saúde do idoso, que ele tem um idoso frágil, que tem uma complicação, uma doença crônica. Então, a pessoa dificilmente vem com uma complicação, uma doença
crônica, né? Tem outras associadas. E se ela está compensada ou ela não está compensada, ou então ela teve internação nos últimos 12 meses, né? Eu vou conseguindo estratificar a minha população. Então, pessoas com condições crônicas de saúde, elas já entram praticamente no nível 3, né? Então, pessoas com nível 1, promoção da saúde, toda a população se beneficia, né? Nível 2, a prevenção das condições né, e agravos em saúde. Então, aquela pessoa que tem sobrepeso, não tem condição crônica, mas ela tem sobrepeso, ela tem tabagista, ela tem fatores de risco que podem vir a desenvolver doenças crônicas, elas já são classificadas no nível 2. A pessoa já tem diabetes, eu sou agente de saúde, estou lá na comunidade, né, já identifico essas pessoas e vou trazendo para a equipe, vou fazendo a estratificação de risco. A pessoa tem uma doença crônica, tem diabetes, ela já entra no nível 3, né? Que já começa a gestão da condição de saúde, né? Tem uma condição crônica de saúde, né? Pode estar compensada, se alimenta, tem autonomia, faz uso, né? Enfim, ela fica ali no nível 3. Ou ainda, aquela pessoa tem uma condição crônica, tem outras condições crônicas associadas, ou complicações em decorrência dessa complicação crônica, então ela vai para o nível 4. E aí, os 5, né, que são 20% ali da população de vocês, né? 15, 20%. 5 a 7, 10% vai ter a gestão de alto risco, que são aqueles pacientes que têm internação, que têm complicações crônicas, que estão extremamente descompensados, que têm outros determinantes que estão impactando aí no seu processo de doença. Então, eles são aqueles pacientes que requerem ali a gestão de caso. Quando a gente conhece a população e faz essa estratificação de risco, né, e considera esse cenário, a gente consegue elencar quem vai para o matriciamento, quem vai para né, quem eu estou encaminhando, para onde eu tenho que caminhar, quem eu vou priorizar no atendimento. Então, por isso que é importante a estratificação de risco. E pensar, como a gente está falando no diagnóstico precoce, né, pensar que as intervenções de promoção de saúde e de prevenção de agravo, que estão aí buscando também esse cuidado, elas são diferentes. Porque prevenção e promoção da saúde a gente tem utilizado com muita frequência de maneira associada, né? E aí a gente precisa pensar realmente que ações de promoção eu vou desenvolver durante o meu ano, ou enfim, fazer planejamento, né, para o ano seguinte ou para o semestre, e que ações de prevenção para aquela determinada população eu vou fazer. Então, pessoas que têm o sobrepeso e obesidade, ou, por exemplo, aquele diabético que vem para vocês, que tem um diabético na família, que tem uma pessoa com obesidade, com doença crônica, ou com complicações, quem é o círculo de familiares, de vizinhos, sabe? Como que é aquela população que convive com essa pessoa, que pode se beneficiar de prevenção, né, de ações de prevenção de agravo, que precisam ser rastreadas para fazer o diagnóstico. Então, é muito importante a gente passar essa visão para toda a equipe, porque aí muitas vezes até o agente de saúde, quando ele vai na casa e ele vê que aquela pessoa tem uma condição crônica, ele vai lá fazer a visita para aquela pessoa. Mas ele já identifica que os filhos daquela pessoa, que a esposa, também podem ter condições associadas e que também eu preciso fazer rastreamento para essa população. Aqui é a estratificação de risco, né? Um pouquinho do processo. Aqui também a linha de cuidado, né? Vou passar aqui um pouquinho esses slides, porque agora sim é o processo que a gente quer. Agora sim, não. Queria trazer para vocês o enfoque, que é a cereja, eu diria assim, a cereja da apresentação é o que a gente quer mesmo que fique gravado aí no coração de vocês. Que a gente tem que buscar esses 50% de pessoas que não têm o diagnóstico de diabetes, porque elas estão tendo complicações e elas chegam para a gente com complicações. As ações de rastreamento de diagnóstico precoce, elas são importantes, e agora a gente, no mês de novembro, enfim, a gente tem que ter no planejamento ações de rastreamento, né, e um plano de ação para fazer essa busca ativa e encontrar essas pessoas.
E uma ferramenta é esse questionário, que também está na linha de cuidado, mas que ele traz para a gente ele tem um link que entra pela Sociedade Brasileira de Diabetes também. Ele pode ser, tem a versão em Word para a gente imprimir, tá? E ele pode ser implementado, é um questionário de rastreamento que estima qual o risco da pessoa desenvolver diabetes. Então, ele é um questionário que ele pode ser aplicado por qualquer profissional de saúde treinado, tá? Então, pode ser desde o agente de saúde, na triagem pelo profissional que vem. Então, tem aqueles fatores de risco. A pessoa acima de 45 anos, com algum fator de risco, a dica que eu dou sempre faz um recorte dessa população, né? Deixa visível para os profissionais que estão aí na triagem ou para o agente de saúde ter esse conhecimento e deixa o questionário em conjunto com esse documento. E aí aplica o questionário para essa população e identifica qual o risco dessa pessoa vir a desenvolver diabetes. Ele é um questionário que a gente precisa do IMC, então, do peso e altura, a gente consegue, né, ter o IMC, que é o índice de massa corporal, e algumas informações básicas que a gente tem aí, né? Se tem pressão alta ou não tem, a questão se teve diabetes durante a gravidez, que são um pouco dos fatores de risco. E ele vai dar uma pontuação para a gente. A partir dessa pontuação, a gente consegue ver se tem um risco de 1 em 100 para desenvolver diabetes, então é um baixo risco, né? Um discreto risco de 1 a 25, ou então de moderado para cima, né? De moderado ou mais, que é do 12 ao 20, isso. A gente consegue encaminhar ele para uma consulta de enfermagem, onde tem protocolos pré-estabelecidos, ou então para uma consulta médica, para sim fazer o exame e aí acompanhar e ver se tem um diagnóstico de diabetes. Porque daí ele já tem um risco maior de ter diabetes ou de vir a ter diabetes. E aí é onde ele vai se beneficiar da mudança do estilo de vida, toda aquela questão que a gente conversou, tá? Então, a mensagem final dessa apresentação que eu queria deixar para vocês é essas ferramentas, né? Que eu acho que são importantes e que vão facilitar a prática do dia a dia aí para fazer o rastreamento, que podem ser usadas em campanhas que vocês ainda podem vir a pensar e desenvolver nos municípios. A gente está, enquanto secretaria, aqui à disposição também para fazer esse processo, de ajudar vocês a planejar, enfim, né? As regionais de saúde também têm essa atuação bem assídua aí junto com vocês nesse processo. Mas são questões práticas. Quando a gente mostra, por exemplo, faz a estratificação, quando a gente diz para a pessoa, olha, você pode ter um problema no coração, você pode ter diabetes. Ou diz pra gente mesmo, né? Quando a gente pensa assim, eu posso ter problema no coração, né? Agora, se eu vejo numa estratificação de risco cardiovascular, se eu vejo num questionário, né? Isso, ou num exame alterado, né? Isso tem mais força para a pessoa dizer, não, realmente eu estou numa situação que eu preciso mudar e pensar em estratégias e como que eu faço isso. E as mudanças de estratégia de vida, elas são muito pequenas mudanças, né? Que vão impactar muito esse processo a longo prazo. É um prazer estar aqui, receber o convite para estar falando um pouquinho sobre um tema que é um tema de estudo meu há mais de 20 anos, desde o meu mestrado. Quando a gente fala assim, parece que a gente está muito velha, né? Mais de 20 anos, mas é isso mesmo. É muito bacana, pessoal que está aqui no chat, para vocês irem deixando suas perguntas, se tiverem dúvidas, que aí no final a gente consegue conversar um pouquinho. Natália, Valéria, eu antes de você estou com começar, bastante eco, Roberta. tenta fechar e abrir a sua câmera de novo. Vamos ver. O microfone, desculpa. E agora? Ainda está.
Como será que... Eu tô vendo aqui que você tá com 2 acessos. Pode ser porque você tá... Na sala de apoio, acho que melhorou. Melhorou? Deu Não, a certo? sala de... Melhorou? Pra mim tá ok. Tá Para mim bom? também, deu certo. Valéria, você tem 50 minutos. Fique à vontade. Uhum. Tá, joia. Obrigada. Bom, pessoal, agradeço o convite, né, a parceria da Priscila, que pediu para eu falar um pouquinho sobre o tema de insulinoterapia, de como que a gente pode pensar aí no uso na orientação, né, para os nossos pacientes que estão insulinizados. Então, eu sou enfermeira pediátrica, a maior parte, né, dos anos de experiência com diabetes, educação em diabetes, é com diabetes infantil, crianças e adolescentes, mas também tenho experiência aí com orientação de adultos. E o que a gente tem, né, quando a gente fala sobre diabetes, é que 1 em cada 10 pacientes, 1 em cada 4 pacientes com diabetes tipo 2, ele vai fazer o uso de insulina. Então, a gente tem o diabetes tipo 2, que é 90% dos casos de diabetes, sendo esses 1 em cada 4 vai estar fazendo uso de insulina. E a gente tem as crianças e adolescentes com diabetes que são insulinodependentes e que, então, a gente inevitavelmente vai receber essa criança e família com o uso de insulina, e a gente vai estar frente aí a pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre esse medicamento, mas que vão ter que fazer a aplicação, né, o manuseio, o preparo, a administração desse medicamento nas suas casas várias vezes ao dia. Então, dado isso, é muito importante que nós, profissionais de saúde, a gente tenha conhecimento para estar orientando esse paciente, tanto nos diversos cenários, né? Tanto no serviço hospitalar, onde a gente pode ter aí o paciente admitido por conta de alguma descompensação ou o diagnóstico do diabetes, quanto na atenção básica, né? Ou também no serviço ambulatorial, que se esses pacientes são seguidos aí numa atenção secundária. Atenção primária e secundária também, né? No ambulatório. O que eu trouxe um pouquinho de curiosidade para vocês, né? Sobre a história da descoberta da insulina, e agora em 2021 a gente comemorou aí os 100 anos de descoberta da insulina, que foi um pesquisador, né? Vários pesquisadores, mas o principal responsável aí, coordenador do projeto, era o Frederic Banting, que conseguiu isolar aí essa secreção pancreática depois de muitos anos de estudo. E em 1922 fez a primeira aplicação de insulina nesse paciente aí da foto, que é o Leonard Thompson, e na época ele tinha 13 anos. Essa foto mostra um pouquinho de como o Leonard era e como ele ficou quando ele começou a ser tratado com insulina. E lembrando que a gente está no mês do Dia Mundial do Diabetes e que é comemorado no dia 14 de novembro, que é o dia do aniversário do Frederic Banting. Então, foi uma homenagem ao pesquisador que foi responsável aí pela descoberta da insulina. E lembrando que a gente tem, né, uma secreção fisiológica de insulina e que ela é estimulada de acordo com a quantidade de glicose que a gente recebe aí após as alimentações, mas a gente tem uma quantidade de insulina basal, que é secretada ao longo do dia, independente se a gente fez alguma refeição ou não. E eu trouxe esse gráfico para mostrar para vocês que nos horários aí do dia todo, a gente nunca fica com a produção de insulina zerada, né? A gente sempre tem um valor aí agregado e esse valor é o que nós chamamos de insulina basal. E que toda vez que a gente faz, então, uma refeição e que entra aí no nosso organismo uma quantidade um pouco maior de glicose, a gente tem uma produção, então, de insulina que a gente chama de bolos, né? E para quem é profissional de saúde,
nas diversas áreas está acostumado com essa palavrinha de bolos, né? Fazer um bolos de determinado medicamento. E é nesse sentido que a gente pensa nessa quantidade de insulina que é liberada pelo nosso pâncreas quando a gente tem uma quantidade de glicose chegando aí na corrente sanguínea. Bom, seguindo nesse caminho, né, desde a descoberta da insulina, o que a gente teve, né, por volta aí de 1973, foi a produção de insulina, que era uma extração derivada do pâncreas de bovinos e suínos, né? Era muito comum a gente ouvir esse termo, que a insulina era uma insulina vinda do porco ou do boi. E aí, com a era do DNA, a gente tem essa melhora da produção de insulina, que a gente chega aí na produção da insulina NPH, né? E eu trouxe para vocês o nome da NPH, que é Neutral Protamine Arachidon, né? E que é por isso que é essa sigla, né? NPH. Às vezes a gente não entende ou não sabe de onde veio essa sigla aí. A NPH, ela vai tentar, então, imitar o que a gente teria de produção fisiológica de um basal aí de produção de insulina no nosso corpo. Só que ela faz picos de ação, né? E em relação a isso, é muito importante para a gente entender que esse paciente, então, dentro dos protocolos, ele vai fazer o uso de doses de NPH de 2 a 3 vezes por dia. A maioria, tem muitos pacientes com diabetes tipo 2 ainda fazendo 2 doses de insulina, de manhã e à tarde, começo da noite, mas a gente tem já protocolos da Sociedade Brasileira de Diabetes que recomendam que essas doses elas sejam divididas aí ao longo do dia em 3 doses, né? É uma insulina que ela vai fazer pico de ação, então de 4 a 10 horas, vai durar até 18 horas. Então, eu trouxe para vocês aí no gráfico, na linha em vermelho, vocês vão conseguir ver como se eu fizesse uso da minha insulina ali logo no café da manhã, o pico que ela vai fazer próximo do almoço e vai terminar a sua ação ali no meio da tarde. Se eu fizer uma dosagem dela ali na hora do almoço, a mesma coisa. Faltou, eu acho que a dosagem ali, eu coloquei um emoji, né, perto das 19 horas, mas o risquinho não saiu. Então, se a gente fizer uma dosagem às 19, então ela tem um pico na madrugada. E aí a gente tem, então, a produção da insulina regular, né? Que é a insulina que tenta mimetizar a insulina bolus, que o nosso corpo secretaria após uma chegada de quantidade de glicose aí na corrente sanguínea. A insulina regular, ela vai começar a fazer a ação após a aplicação cerca de 30 a 60 minutos. Né? Tem um pico de ação de 2 a 3 horas e vai durar até 8 horas. Quando a gente pensa no nosso paciente que faz uso de NPH irregular, então, olha só essa faixa azul por trás do meu gráfico que mostra, que simula um pouco do que o organismo faria numa pessoa que não tem diabetes e como que a NPH irregular vão trabalhar. Então, já pergunto aí no chat, quero que vocês escrevam para mim, se vocês acham que essas insulinas, olhando nesse gráfico, se elas se assemelham ao que o organismo faria, né? Será que a gente está tão próximo de mimetizar a secreção de insulina fisiológica usando o NPH irregular? Escrevam para mim aqui no chat se vocês concordam ou não. Mas o que a gente tem aí na década de 70, 80, foram essas insulinas. E que a gente ainda tem muitos pacientes com diabetes tipo 2 e até pacientes com diabetes tipo 1 que fazem uso de NPH irregular para o seu tratamento. O que a gente tem que olhar nesse paciente é que ele tem, sim, um risco maior de fazer hipoglicemia e por conta desses picos de ação, né, a gente tem que estar mais vigilante nas dosagens e nos controles glicêmicos desses pacientes. Bom,
A insulina NPH, a gente tem aí, então, os frascos, né, que vão trazer 10 ml com 100 unidades de insulina, né? Já trouxe aí a duração para vocês. E uma questão importante, quando a gente pensa na insulina regular, é que ela, então, por conta do início de ação dela, ela tem que ser aplicada 30 minutos antes das refeições. Porque eu costumo brincar, né, que a insulina e a glicose, elas são aí um casal que precisam se encontrar mais ou menos na mesma hora na corrente sanguínea. Se a gente não espera esses 30 minutos, elas não vão ter esse encontro aí de uma forma tão amorosa, vamos dizer assim, e aí a glicose vai chegar na corrente sanguínea e a insulina não chegou ainda, né? Então, na insulina regular, a gente precisa aplicar a insulina, aguardar 30 minutos para poder fazer a refeição. E isso é muito importante para a nossa prática, para a orientação e trabalho em equipe multidisciplinar, quando a gente tem um paciente no setor hospitalar, por exemplo, que a gente tem a dieta do paciente chegando muito próximo dos horários de aplicação, para a gente explicar para o paciente como ele pode estar fazendo isso em casa, né? Que atividades que ele vai fazer, como que ele pode se programar para esperar esses 30 minutos antes de se alimentar, certo? Acho que, além disso, né, o que a gente tem é uma grande diferença, acho que todo mundo já está acostumado com isso, mas o paciente não, é a diferença do aspecto da insulina NPH regular. Então, a NPH sempre vai ter um aspecto leitoso e a regular tem um aspecto transparente. Quando a gente vai avançando aí e vendo o que foi acontecendo no mundo aí da descoberta e do refinamento da produção de insulina, a gente vai ter alguns estudos que vão promover a mudança da estrutura molecular da insulina para que ela ficasse cada vez mais parecida com a insulina secretada pelo nosso organismo, né, pelo pâncreas, de uma pessoa que não tem diabetes. Então, na década ali de 90, em 1996, a gente teve o lançamento da Lispro, que é uma LOG, que é uma insulina ultra rápida, né, de ação rápida, que vai ter um efeito mais rápido do que a regular, e ela não faz tanto pico de ação como a regular faz, né? Depois disso, a gente tem aí outras insulinas de ação rápida, que é a Aspart, a Novorapid e a Glulisina, que é a Apidra. Então, a gente tem várias insulinas ultra rápidas aí no mercado. E então, em 2001, a gente teve o lançamento da insulina de ação prolongada, que é a Lantus, e que por 10 anos aí foi dona da patente, né? Então, agora, depois que a patente da Lantus caiu, a gente tem outras insulinas glarginas, que funcionam da mesma forma. Um exemplo desse é a Basaglar. Tá faltando um L ali, tá? Basagar. Mas a Basaglar, né? E a gente tem outras insulinas também de ação lenta, como a Detemir e a Degludeca. Eu vou trazer um quadro para vocês de depois, falando um pouquinho sobre cada uma delas. Mas o que é importante a gente entender dessas insulinas, são os análogos de insulina. A insulina de ação prolongada, ela não vai fazer pico como a NPH faz. Então, olha lá no nosso quadro, ela está em vermelho, né? Ela foi aplicada ali por volta das 7 horas da manhã e faz um risco bem homogêneo, né? Sem pico de ação durante o dia todo. Então, a gente tem uma redução dos riscos de hipoglicemia desses pacientes. E a insulina ultra rápida, ela vai começar a agir de 15 a 20 minutos depois da aplicação. Então, a gente chama aí dos 15, 20 minutos mágicos em que o paciente tem que esperar para poder se alimentar, não mais 30 minutos, como na insulina regular, né? Então, essa é uma orientação muito importante para o paciente, faz muita diferença nos controles glicêmicos, aqueles pacientes que aguardam de 15 a 20 minutos para se alimentar depois da aplicação de uma insulina ultra rápida. E ela vai ter pico de ação, mas menor, e duração também menor do que a insulina regular. Então, vocês não me responderam aí no chat, mas eu queria que vocês me colocassem o que vocês entendem, né? O que se aproxima mais do fisiológico, do nossa secreção pancreática aí de quem não tem diabetes, né?
a forma de mimetizar isso com NPH irregular ou com os análogos de insulina de ação prolongada e ultra rápida. Então, a gente consegue ver bastante diferença e dentro disso a gente vai ver também que a gente tem um melhor controle glicêmico desse paciente. Aqui eu trouxe um quadro para vocês das principais insulinas que a gente tem aí no mercado, né? As insulinas de ação prolongadas. De ação prolongada, vocês veem que elas não fazem pico de ação, a não ser a Levemir, e a gente tem a Toujeo, que é a insulina de ação mais prolongada, que pode durar aí até 36 horas. Dentro das insulinas de ação ultra rápida, vejam que todas a gente tem a ação de 15 a 20 minutos. A gente vai ter aí a insulina, eu que fechei, Pri, porque eu tô aqui tossindo um pouquinho, eu fechei o som. A gente vai ter a insulina Fiasp, que é uma insulina mais rápida do que as ultra rápidas que a gente tem, que começa a agir de 2 a 5 minutos depois da aplicação, né? E a gente tem no mercado aí, vocês já podem ter ouvido falar da insulina inalada, que é a Fresa, que ela é uma insulina que não faz parte do componente do SUS, a Fiasp também não, que é uma insulina de ação imediata, inalável, mas que ela gira em torno aí de R$ 1.500, então também fora da realidade dos nossos pacientes, não é o que é mais comumente utilizado. Bom, quando a gente pensa, né, como que está isso dentro do Ministério da Saúde, como que está a liberação dessas insulinas, a gente, quando vai falar da insulina NPH irregular, então ela está dentro do componente básico do SUS, né? E a gente tem tanto frascos como canetas, né? E dentro das nossas portarias, a gente vai ter aí a entrega de uma agulha de 4 milímetros por dia para cada insulina, para as canetas aplicadoras. E a gente tem um grande desafio aí dentro do SUS, né, que a partir de maio de 2022 mudou dentro da portaria os critérios de distribuição para tentar diminuir cada vez mais os pacientes que fazem uso de caneta, de seringa de insulina. Então, um componente que aí vai pensar em 30% de frascos de insulina e 70% de canetas. Qual é o grande desafio? Que a gente prescreva, né? Que o profissional de saúde, o médico, ele faça essa transição para o paciente entre frasco e caneta, né? O que a gente tem muitas vezes são profissionais que não manuseiam ou não têm a informação adequada para fazer a solicitação das canetas de insulina. E aí, muitas vezes, essas canetas acabam não sendo utilizadas, né? A compra feita, mas sobra caneta, vence caneta, e é uma questão que a gente precisa trabalhar bastante dentro do serviço para que a gente possa implementar, né? A gente tem até uma campanha, que eu deixei aqui o link do Instagram para vocês, que chama Caneta da Saúde, que foi uma forma, né? Eles fazem algumas carreatas e campanhas pelo Brasil todo, de incentivar os profissionais de saúde a conhecerem as canetas de insulina NPH irregular e estarem prescrevendo aos seus pacientes. Então, dentro dessa portaria, os pacientes com DM1 ou DM2, menores ou igual a 19 anos, ou maior ou igual a 45 anos, têm aí o direito de estar recebendo as canetas e a agulha de 4 milímetros pelo SUS. Então, isso é muito importante que vocês tenham esse esclarecimento e possam aí estar incentivando o profissional, né? Sempre que receberem um paciente com DM2 ou DM1 que ainda usa seringa de insulina, incentivar a equipe de saúde a fazer essa transição, né? E tem muitos estudos que colocam tanto qualitativos, a opinião do paciente, quanto quantitativos, que a adesão ao tratamento ela melhora quando a gente passa da seringa para a caneta, né? Ela é mais fácil de estar carregando na bolsa do paciente, a agulha é menor, há menos dor,
facilidade de manuseio, em especial para os pacientes tipo 2, pacientes que têm dificuldade visual, né? Então, a gente tem uma série de vantagens aí para estar indicando a caneta de insulina. Para os análogos, a gente tem nas portarias que vão estar incorporando a insulina análoga de ação prolongada no SUS de 2019. A gente tem uma avaliação da Conitec, que é o órgão, né, que faz uma avaliação dessas tecnologias e que enfatiza, né, de manter, né, essa portaria de agora de dezembro de 22, manter o análogo de ação prolongada no SUS. E a insulina de análogo de ação rápida, que é uma portaria de 2017, que incorporou a insulina Humalog, Asparte ou Glulisina. Isso vai ser a distribuição, né, de qual delas, de acordo com as licitações, né? Porém, o que a gente tem de dificuldades em relação aos análogos é que eles não estão no componente básico do SUS, mas sim no componente especializado. O que requer que o profissional de saúde preencha alguns formulários que são muito específicos, que são da farmácia especializada, mas que às vezes geram muitas incongruências com o serviço, preenchimento errado, e acaba voltando aí essas solicitações, e o paciente fica num vai e vem aí de formulários, e acaba sendo dificultosa a implementação dos análogos para os pacientes. Porém, enfatizo para vocês que é importante que a gente tome esclarecimento disso e trabalhe em equipe para que a gente consiga o preenchimento dessas vias da forma mais uniforme possível, que a gente consiga implementar utilizando, né, as portarias que foram aí decretadas. Lembrando que agora a gente tem uma nova insulina de ação rápida que está aí entrando em vigor a partir desse mês, por conta de falta de insulina dos outros análogos no mercado. Então, provisoriamente, o Ministério da Saúde fez a compra da insulina Ganli, que é a insulina análogo de ação rápida, né? Só que ela não é descartável, como o que a gente tem atualmente no SUS, ela é reutilizável. Então, eu deixei aqui o link de vídeos no YouTube, vocês podem procurar por insulina Ganli. As secretarias também fizeram esclarecimentos para os profissionais e para que a gente também acalme, né, o coração dos pacientes, porque muitos estão sabendo que a insulina vai mudar, tem algumas dúvidas e incertezas sobre a ação da insulina, e como não estão acostumados a usar caneta recarregável, também tem dúvidas sobre como recarregar com um refil. Então, muito importante que a gente aí, como equipe profissional, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, estejamos cientes dessa mudança e que a gente possa acalmar e orientar os nossos pacientes na entrega dessas canetas. Quando a gente fala das principais recomendações para aplicação, né, preparo, administração de insulina, eu trago esse estudo que é o Fried, né, o principal autor, com outros pesquisadores, que fizeram aí algumas normativas dentro de uma avaliação muito grande de pacientes, trazendo recomendações quanto ao preparo e aplicação de insulina. Então, esse é um dos principais estudos que tem norteado aí as recomendações de como a gente faz o preparo e administração de insulina. Trago para vocês um capítulo que tem na página da Sociedade Brasileira de Diabetes, que vocês podem consultar. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes publicou em 2022, e ainda tem alguns capítulos sendo publicados em 23, dos novos guidelines da SBD, que são baseados em recomendações internacionais, estudos internacionais. Eu trago aqui um capítulo que fala só de técnicas de aplicação em insulina, que trazem muitos detalhes para que vocês possam estudar e trazer aí as melhores recomendações para os pacientes, e eu vou trazer muitos desses passos aqui na nossa aula. Então, um pouquinho sobre o preparo, né? O que a gente tem é
muitos pacientes com dúvida em relação ao armazenamento da insulina. Quando a gente olha nas bulas dos fabricantes, né, até para NPH, é que a gente não precisa refrigerar esses medicamentos com as insulinas abertas em uso, né? A orientação é que a gente também passe isso para o paciente, que toda vez que ele iniciar um frasco, uma caneta de insulina, ele marque ali com alguma fitinha, com algum marca-texto, a data que ele iniciou essa caneta ou o frasco. No adulto é um pouco difícil, né, a gente ter um adulto que tem um frasco de insulina sobrando, mas na pediatria, crianças e adolescentes, em especial crianças, acontece bastante, às vezes da insulina de ação rápida chegar no final do mês e está sobrando bastante ainda no frasco. E às vezes os pais responsáveis, eles têm dó, né, de desprezar essa insulina. Mas é importante a gente frisar que a validade desse medicamento é de 28 dias depois de aberto e que ao final desses 28 dias não pode mais estar sendo utilizado essa insulina, caneta, frasco que foi aberto. Manter em temperatura ambiente até 28 a 30 graus, segundo a bula dos fabricantes e orientações também que são frisadas pelas sociedades científicas. E o que a gente orienta o paciente é que se a casa dele é muito quente, ou agora no verão, que está muito quente, acima de 28 graus, que ele pode, então, estar colocando essa insulina na geladeira, nunca na porta e nem próximo do refrigerador. A gente fala mais ali, né, na parte de baixo, próximo dos legumes, mas também sempre perguntar para o paciente onde é o refrigerador dele, porque às vezes o refrigerador é na parte de baixo da geladeira, né? Então, frisar para ele que a insulina não pode ser congelada, porque senão ela perde suas propriedades. E eu trouxe exemplo de algumas bolsinhas, né, alguns estojos que os pacientes podem usar para estar levando essa insulina caso saiam para algum passeio, para alguma atividade de lazer, caso vão para a praia, né? E enfatizando que esse Gelox ele não pode entrar em contato com a caneta ou com o frasco de insulina, também para evitar que essa insulina fique congelada. Eu oriento sempre a pegar um pedaço de papelão, né, um papel mais durinho, que aí a pessoa consegue colocar entre o Gelox e a insulina e que vai estar evitando aí esse congelamento. Se vocês tiverem dúvidas quanto a isso, podem deixar aqui no chat. Quanto ao preparo da NPH, lembrar que essa insulina, ela, se tiver na geladeira, ela tem que ser retirada de 15 a 30 minutos antes da aplicação, porque a insulina gelada vai causar dor. E a caneta ou o frasco homogeneizado e a caneta fazer esse movimento de pêndulo para homogeneizar a NPH, porque se a gente mantém ela numa única posição ali na geladeira ou na nossa bancada, ela vai, né, ter uma precipitação e vai o solvente ficar em evidência, então o paciente não vai estar recebendo a quantidade de medicação adequada. A gente precisa sempre homogeneizar para estar garantindo aí uma aplicação efetiva. Se eu não homogeneizar, né? Eu trouxe aqui para vocês o exemplo, não sei se vocês conseguem ver, aqui bem próximo do início da caneta, ó, como a gente tem ela transparente. Então, todos os cristais ficaram depositados mais no fundo e aqui em cima não. Então, a importância da gente homogeneizar todos esses recipientes que a gente tem na insulina NPH. É importante que a gente conheça o dispositivo de aplicação. Então, para aqueles que ainda trabalham, né, queria que vocês respondessem aqui para mim no chat, quem de vocês trabalha com seringa de insulina ainda, né? Deixem aqui no chat para mim, para eu saber quem de vocês está trabalhando ou tem seringa de insulina no setor de vocês e fazem aplicação com seringa, né? E o quão é importante que a gente conheça esse dispositivo, se ele é de 100, de 50 ou 30 unidades, que a gente conheça a graduação dessas seringas e também saiba explicar para o paciente que cada graduação de uma seringa de 100, por exemplo, a gente tem
2 em 2 unidades de insulina. Uma seringa de 50 e de 30, a gente tem de 1 em 1 unidade de insulina. Quando a gente tem um paciente que vai para casa sem entender isso, ele pode fazer doses dobradas de insulina, né? E ele pode ter um risco maior de hipoglicemia, né? Já tive situações de criança ser admitida com crise convulsiva porque a mãe, sem saber entender sobre a graduação da insulina, da caneta, da seringa que ela estava aplicando, estava fazendo doses dobradas, tanto da basal quanto da bolos, em todas as aplicações. Então, isso é muito importante de orientar o paciente. Toda vez que a gente receber um paciente que a gente não conhece, nunca fizemos essa orientação, entrega a seringa na mão dele, pede para ele fazer uma simulação, aspirar 9, 12 unidades de insulina para a gente conferir e saber se ele realmente está entendendo até onde ele tem que fazer essa aspiração. Importante que a gente entenda que seringa de agulha acoplada não é recomendado, né? Então, se no serviço de vocês estão trabalhando com uma seringa que a agulha ela sai da seringa, como o exemplo dessa daqui, não é recomendado ser utilizado. A gente tem um espaço morto de, às vezes, até 10 unidades de insulina e podemos, então, estar prejudicando a dosagem de aplicação de insulina total necessária para o paciente, porque a gente tem um espaço morto que vai estar aí com unidades de insulina paradas, né? Então, o paciente ele vai estar aplicando uma dosagem diferente e isso muitas vezes vai estar prejudicando o controle. Sem saber disso, às vezes o médico vai ajustar doses, aumentar a dose de insulina, quando na verdade é o dispositivo que está inadequado. Partindo então para as canetas de aplicação, eu trouxe aqui uma caneta e desmembrada todas as partes da caneta e gosto de enfatizar isso porque a caneta, a agulha da caneta, ela tem duas tampas, ó. Ela tem uma tampa grande e ela tem uma tampa bem pequenininha. Importante que a gente explique para o paciente que ele precisa tirar essa tampa pequenininha. E aí vocês vão me falar, Valéria, como assim? É claro que tem que retirar. E eu digo para vocês que a gente já teve pacientes que não entendiam, né? Ele fazia aplicação de insulina com essa última tampinha, que é bem pequenininha, ainda acoplada na seringa. Então, vejam só como é importante que a gente entregue os dispositivos na mão do paciente, que a gente veja o paciente fazendo uma aplicação, para a gente supervisionar todos os passos e saber se está sendo realizada a aplicação adequadamente. Então, a gente tem canetas de 3 ml, com 100 unidades de insulina, né? E os refis são descartáveis ou recarregáveis. E agulhas de 4, 5 ou 6 milímetros, a gente vai falar um pouquinho sobre essas agulhas. Então, as canetas, a gente tem sempre que lembrar, né? Refis diferentes fabricantes, cada um no seu quadrado, a gente não pode pegar o refil de uma marca para tentar pôr em outra caneta, né? Essas canetas, elas podem aplicar doses pares ou ímpares. A gente tem a possibilidade também de algumas canetas que aplicam meia unidade. Quando a gente fala em pediatria, isso é muito bom, né? Lembrando que em canetas em uso não devem ser armazenadas na geladeira, porque a temperatura muito fria pode danificar a mecânica da caneta. E o teste da gota, que é muito importante, para que a gente tenha a certeza de que não há ar dentro da caneta, né? Então, sempre deixa a caneta perpendicular 90 graus, coloca ali 1, 2 doses de insulina e aperta o botão injetor e a gente tem que ver uma gota de insulina saindo aqui na agulha. Caso contrário, a gente está tirando o ar, né? Então, tem que tirar todo esse ar. Quando acontece de juntar ar na caneta, em especial quando o paciente guarda a caneta com a agulha acoplada, então na reutilização de agulhas, e crianças ou paciente, né, que pôs a caneta numa mochila, saiu para passear, quando movimenta muito o frasco, ele junta bastante bolhas também, bolhas de ar. Lembrando aqui, se a gente estiver pensando no preparo, né, de uma NPH irregular com mistura, né,
Sempre lembrar que a insulina regular é a primeira que eu aplico, que eu aspiro, depois a insulina NPH. Se a gente não tem a seringa de agulha fixa, a gente não pode fazer mistura com seringa de agulha acoplada, tá? É proibido, porque a gente corre o risco de estar colocando NPH ou colocando o regular dentro do frasco de NPH, tá, gente? Isso é muito importante que vocês discutam com seus gestores, com o serviço onde vocês trabalham, caso tenha seringa de agulha acoplada. E lembrando que eu só posso misturar NPH irregular, né? Se eu misturo NPH com análogo de ação rápida, o paciente pode usar NPH e uma insulina de ação rápida, não pode guardar na geladeira. Então, é muito comum, às vezes, o paciente que não consegue aspirar, o filho passa em casa, aspira as doses do dia, põe na geladeira para o paciente se aplicar. Mas, se for NPH e análogo, não pode tá fazendo guardar na geladeira, tá bom? 10 minutos. Obrigada. Bom, em relação à técnica de aplicação, a gente tem um problema sério dos pacientes que é chamado de lipohipertrofia. Então, quem de vocês nunca viu aí algum carocinho, tanto no braço quanto no abdômen dos nossos pacientes? E isso é causado, em especial, quanto maior o tempo de diagnóstico, né, o maior tempo usando insulina, se o paciente reutiliza muitas agulhas e não faz o rodízio de aplicação. Então, muitas vezes o paciente tem uma sensibilidade diminuída à dor e é aí que ele continua fazendo a aplicação de insulina naquele local, né? Então, a gente tem que incentivar o rodízio para que a gente não tenha a ocorrência da lipohipertrofia. A gente tem vários estudos que discutem que a lipohipertrofia ela pode ser diagnosticada tanto pela palpação. Então, lembrar, a gente está fazendo exame físico do paciente, a gente tem que palpar a pele desse paciente onde ele aplica insulina, porque o grau da lipohipertrofia ele pode ser pequeno. A gente não vai ver a olhos nus, mas quando a gente fizer uma massagem no local de aplicação, a gente vai sentir que ali tem um carocinho, tá? Ensinar o paciente a fazer esse tipo de massagem, de avaliação em casa também. E esse estudo discute que muitas vezes é diagnosticado só com ultrassom, né? Mas que a lipohipertrofia ela já está ali e ela está prejudicando a absorção de insulina, né? Cerca de 30% da insulina que é aplicada no local de lipohipertrofia não é absorvida, não chega na corrente sanguínea. Então, esse é um estudo de revisão que trouxe alguns casos de pacientes que fizeram lipoaspiração em local de lipohipertrofia por questão de estética, mas, né, porque isso provoca um questionamento em relação à autoimagem do paciente, porque realmente vai ficando um carocinho, esse carocinho vai aumentando cada vez mais, mas também porque esse paciente muitas vezes está com doses altas de insulina, não está tendo um bom controle glicêmico, mas na verdade ele está aplicando insulina num local onde não está sendo totalmente absorvida. Então, os estudos falam que quando o paciente começa a fazer o rodízio adequado, sai dessa área de lipohipertrofia, ele tem até uma redução das doses totais de insulina que ele usa ao dia, tem até propensão a fazer hipoglicemia, tá? Então, é importante que a gente faça essa orientação aos pacientes. Esse estudo, ele traz que os pacientes que mais têm lipohipertrofia são aqueles que menos fazem rodízio, que usam as agulhas mais longas, que não aguardam os 10 segundos para retirar a agulha da pele, que guardam insulina na geladeira, que usam a insulina vencida, além dos 28 dias, e eles têm maior propensão à hipoglicemia e usar maiores doses de insulina. É muito comum a gente ter lipohipertrofia na região do abdômen e muito comum que os profissionais, né, orientem a aplicação de insulina, gente, só aqui, ó, ao redor do umbigo. Então, lembro vocês que toda essa área retangular aqui do abdômen pode receber insulina, não é só ao redor do umbigo, tá bom? A gente tem que trazer essa informação para o paciente, porque muitos
Quando a gente fala aplicação de insulina no abdômen, o paciente às vezes acha que é só naquele ponto todo dia. A mesma coisa para o braço, a mesma coisa para as coxas. Tá? Então, esclarecer que é uma área toda de lateral das coxas, lateral do braço, área do abdômen que podem receber insulina. Lembrando que quando a gente está falando de agulhas menores, de 4 e 5 milímetros, a gente não precisa fazer a prega cutânea, a não ser que seja uma criança menor de 6 anos ou indivíduos muito magros, mas que com agulhas de 6 milímetros acima é indispensável que se faça a prega cutânea, e lembrando que aí a gente tem que usar até um ângulo de 45 graus se o paciente for muito magro. A prega não pode ser uma prega tão gorda a ponto que eu puxe o tecido muscular junto, né? É uma prega magrinha, vamos dizer, né? E lembrando que diferentes locais de aplicação podem ter velocidade de absorção diferente quando a gente fala de NPH, mas que para os análogos são todos iguais. E lembrar o paciente que atividade física, temperatura de frio ou calor e massagem local pode alterar a absorção de insulina. Se eu reutilizar agulha, né? Então, façam esse exercício com o paciente. Pergunta para ele quantas agulhas o senhor está recebendo por mês, né? Como que o senhor faz a troca das agulhas? É a cada aplicação, a cada 2, 3 aplicações? E incentivar esse paciente a não reutilizar a agulha, tá? Pelo risco da lipohipertrofia, pelo risco de ter mais dor no local de aplicação e pelos riscos de contaminação. O planejamento dos locais de rodízio é muito importante, então é interessante que vocês tenham algumas figuras impressas no setor de vocês, na atenção básica, para explicar ao paciente quais os locais que ele pode fazer a aplicação da insulina. Lembrando que não é para fazer a aplicação de insulina na parte interna da coxa e nem na parte interna do braço. Tem muitos pacientes que chegam para nós com esse tipo de orientação. Está inadequado, em nenhuma sociedade científica, tanto nacional ou internacional, a gente tem essa orientação. Então, peço para vocês que espalhem que não pode fazer aplicação na parte interna da coxa e do braço, tá? Técnica de aplicação, eu trouxe aqui, ó, um local de lipohipertrofia de um paciente que fazia aplicação de insulina na parte interna da coxa. Essa paciente fazendo aplicação de insulina orientada a fazer muito próximo ao umbigo. Isso daqui também está errado, tá? A gente tem, então, orientação da parte posterior do braço, na parte superior, aqui nos flancos. Então, não é glúteo, tá? E não é parte superior da coxa. Essa coxinha aqui, ó, se a gente faz uma prega muito grande, a gente vai estar fazendo aplicação no tecido intramuscular. Então, é parte lateral das coxas, ok? Lembrando que quando a gente faz a aplicação com caneta, é importante que a gente aguarde 10 segundos com o dedo apertado no botão injetor antes de retirar a agulha, e quando a gente usa a seringa, aguardar 5 segundos antes de retirar. Pergunta muito importante para os nossos pacientes: onde vocês jogam os insumos? As lancetas, as seringas, as agulhas. Então, a gente tem uma quantidade enorme de pacientes jogando os insumos no lixo comum, embrulhando no papel e colocando no lixo do banheiro, tá? Então, eu trouxe aqui um link de um vídeo, se vocês procurarem descarte adequado de insumos diabetes SBD, tem um vídeo uma animação muito legal que a gente pode orientar os nossos pacientes sobre o descarte adequado desses insumos. Sempre, se não tiver o descarte PAC do serviço de saúde, trazer aí, orientar um frasco que tenha paredes mais endurecidas para estar colocando, e sempre levar a atenção serviço de saúde mais próximo quando tiver da metade para se encher, né? Lembrando que é muito importante que a gente faça orientação baseada nas diferenças das insulinas, nos dispositivos, olhando técnica de aplicação, que a gente reserve um tempo para fazer a orientação dos nossos pacientes, que a gente tenha esse protocolo instituído no nosso serviço, que
que a gente trabalhe em equipe multi e considere o desenvolvimento cognitivo desse paciente, o grau de escolaridade, qual é a aceitação dele perante a doença, qual é o envolvimento da família. E não porque a gente vai falar só com crianças e adolescentes, que a gente vai usar aí alguns recursos lúdicos, mas que a gente também pode usar com adultos. Essa daqui é a Coco, uma macaquinha que a gente usa para falar sobre diabetes e orientar locais de aplicação. Nós temos no nosso grupo de extensão aqui, que a gente faz um trabalho no hospital infantil, essa borrachinha, por exemplo, de aplicação de insulina, e às vezes eu uso o próprio boneco que o paciente traz para as consultas. Bom, gente, agradeço vocês pela atenção.